Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 1. Nós vamos ler até o verso 8. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versos de 1 a 8, diz assim: permaneça o amor fraternal, ou continuem amando-se fraternalmente. Não vos esqueceis da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, abençoe esse tempo que vamos passar aqui, refletindo a luz da tua palavra. Abre o nosso coração, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Capítulo 12, que antecede essa passagem que nós lemos, nós vemos o escritor de Hebreus falando sobre aqueles que enfrentaram o juízo de Deus porque tiveram uma atitude profana diante da antiga aliança, como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E ele vai dizer: se aqueles enfrentaram o juízo de Deus na antiga aliança, que dirá nós se formos negligentes, profanos com a aliança do sangue de Cristo que nos santifica. Então ele vai concluir o capítulo 12 dizendo: já que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos, adorando a Deus com temor e tremor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E eu gostaria de destacar esse verbo que o escritor de Hebreus diz: nós recebemos um reino. E quando temos em mente esse verbo receber, difere muitas vezes das expressões que utilizamos quando falamos do reino de Deus, de construir o reino de Deus. Nós costumamos ouvir esse tipo de verbo utilizado no nosso engajamento: nós estamos construindo o reino de Deus.
Só que esse verbo dá a entender que tudo que fazemos é fruto do nosso esforço, da força do nosso braço, da nossa própria capacidade. E o escritor está dizendo, não, nós recebemos o reino. Nós estamos com as mãos estendidas, dando graças, porque estamos recebendo esse reino em adoração. Ou seja, é Deus que efetua, é Deus que faz as coisas acontecerem. Não é possível nós começarmos algo na carne e terminarmos em Deus. Tudo que acontece é porque Deus está intervindo, fazendo, operando através da sua maravilhosa graça. E tudo que fazemos como resposta é gratidão, é adoração. Nós apenas sinalizamos que esse reino está presente, esse reino inabalável está presente. E nós damos sinais desse reino. Nós, através da adoração, permitimos que ele vá se expandindo, se corporificando na nossa vida e onde nós estivermos. Então, existem algumas ações a partir disso, no capítulo 13 que nós lemos, que tem a ver com essa expansão do reino, com essa sinalização do reino de Deus. Como é que nós podemos sinalizar o reino de Deus nesse estado de graça, nesse estado de adoração? E eu gostaria de destacar algumas virtudes, algumas características que nós lemos. A primeira, fraternidade. Uma das maneiras que nós sinalizamos o reino de Deus é tendo amor fraternal. E a palavra aqui, ela não tem relação com ágape, né, esse amor sacrificial, mas com Filadélfia, com filéu, com vínculos de sangue, com companheirismo, com irmandade. A visão bíblica de que nós estamos na família da fé. A visão bíblica é que no sangue de Cristo nós somos unidos e nos tornamos uma só família. Nós temos como alvo o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, segundo Paulo aos Romanos 29. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus, que é o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Companheirismo tem a ver com nós estarmos um ao lado do outro, olhando para o mesmo horizonte. Esse horizonte que nós temos em comum é Cristo. Por isso nós somos chamados a nos comprometer, nos edificar, trabalhar um para o aperfeiçoamento do outro, através do exercício dos nossos dons, que os irmãos vão sendo fortalecidos, vão crescendo, amadurecendo, o corpo vai amadurecendo até alcançar a medida da plenitude de Cristo Jesus, da estatura de Cristo Jesus. Mas é uma caminhada de companheirismo, uma caminhada de fraternidade. Nós precisamos ter esse compromisso tanto de nos animarmos, no sentido da exortação, como de admoestar, de puxar a orelha quando necessário, no bom sentido, falar a verdade em amor, ferir por amor, mas para que haja esse crescimento e essa constância em caminhar como a Jesus de Nazaré. É por isso que Jesus vai dizer que nós não deveríamos chamar ninguém de guia, nem de mestre, nem de senhor, porque só um é o nosso guia, um é o nosso mestre, um é o nosso senhor. Nós somos chamados para vivermos como irmãos. Como irmãos. É claro que Jesus não está abolindo dons espirituais. Ele chamou alguns para pastores, mestres, evangelistas, não é isso. Mas todo o exercício do dom visa o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, visa esse pastoreio mútuo. Para quê? Para que como companheiros de jornada na fé, a gente caminhe sempre tendo Jesus Cristo como o nosso alvo. E é dessa forma, nesse companheirismo, que Jesus vai dizer que o mundo, mesmo estando cegado pelo Deus dessa era, será capaz de perceber que Deus enviou Cristo Jesus e que os amou como igualmente amou o Filho. Através da unidade da igreja, através desse companheirismo. A igreja primitiva entendeu isso e por isso caiu na simpatia do povo. Por essa razão ela caiu na simpatia dos habitantes ali de Jerusalém, porque viram esse companheirismo, essa unidade, uma mente, um coração. E através dessa unidade eles tocavam as pessoas ao redor. Era possível ver o amor de Deus presente naqueles irmãos. E através dessa fraternidade, desse amor fraternal da Filadélfia, que nós conseguimos inclusive sinalizar as outras virtudes, as outras características que esse texto nos mostra, né? Pelo menos as próximas duas características. Porque depois de falar de fraternidade, ele fala que a outra maneira de sinalizar sendo hospitalidade, sendo hospitaleiros.
hospedando, fazendo da nossa casa uma hospedaria. Versículo 2: não vos esqueceis da hospitalidade. Naquele contexto significava acolher irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos que foram colocados para fora de suas casas por conta do seu compromisso com Jesus. Jesus disse certa feita que não veio trazer paz, mas espada, colocar filho contra mãe, mãe contra filho, filho contra pai. E o que Jesus está querendo dizer ali é que por conta do compromisso com ele, muitos cristãos passaram a ser abandonados pelas suas famílias judaizantes. A consequência do seu compromisso, da sua aliança com Jesus, foi a perseguição dentro de casa, foi a divisão dentro de casa, e ficaram sem lugar para morar, pulando de cidade em cidade, muitos deles, os próprios apóstolos que iam pregando o evangelho, precisavam de irmãos que eram hospitaleiros. Então, naquele sentido, especialmente, era hospedar pessoas perseguidas, viajantes comprometidos na pregação do evangelho, evangelistas, era hospedar esses irmãos. Nós podemos trazer para nós um sentido de tornar a nossa casa uma igreja. A gente fazer da nossa casa uma expansão do reino de Deus, uma expansão da igreja. O nosso projeto nesse ano como igreja é exatamente incentivar os irmãos a abrirem suas casas, para que a gente possa, através dos pequenos grupos, nos edificar, mas também evangelizar e levar a palavra para aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus. E não existe um ambiente melhor do que a casa, esse ambiente informal, onde as pessoas estão mais abertas a abrirem o coração, são mais receptivas à palavra de Deus. Sejam um hospitaleiro, o escritor está dizendo aqui, inclusive nos incentiva falando que existem bênçãos advindas disso. Foi por serem hospitaleiros que alguns receberam anjos, sem saber. Muitos homens de Deus no Antigo Testamento receberam anjos em suas casas porque foram hospitaleiros com os viajantes, com os turistas, e não sabiam que se tratava de anjos de Deus ali passando, e foram extremamente abençoados por essa visita. Um deles, cuja mulher era estéril, recebeu a promessa de que ela teria um filho. Por quê? Porque ele foi hospitaleiro, sem saber que o próprio Cristo naquela situação estava ali presente. O anjo do Senhor, em letra maiúscula, quando aparece na nossa Bíblia, sempre faz referência à pessoa de Cristo Jesus, né? Uma pré-encarnação ali de Cristo Jesus, uma aparição, uma manifestação. E a gente pode olhar também nas Escrituras sobre aqueles que abriram suas casas para receber a Arca da Aliança, a presença do próprio Jesus, e como essas casas foram extremamente abençoadas e alcançaram graça e prosperidade. Então, seja hospitaleiro. Como é que nós sinalizamos? Amando-nos de maneira fraternal, sendo hospitaleiros. Terceiro, ele diz para termos identificação com o outro, empatia. Pensem nos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles, nos presos como se vocês estivessem presos no lugar deles ou com eles. E aqui a ideia, mais uma vez, tem a ver com os cristãos que estavam sendo perseguidos e por conta disso foram aprisionados, estavam sendo maltratados, e o escritor diz: se coloque no lugar deles. Tem essa identificação, essa empatia com eles. Se existiu algo no ministério de Jesus que foi um combustível, é a compaixão. Jesus, certa feita, está caminhando com os discípulos e vendo sair o velório do único filho de uma viúva, que já não tinha então marido para sustentá-la, agora o filho, naquele contexto patriarcal, e Jesus se compadece, ele padece com ela, né? O padecimento dela se torna o padecimento dele, e ele traz a vida àquele menino e devolve a sua mãe. Ele vê a multidão com fome, e o texto diz que ele teve compaixão da multidão, porque há 3 dias não comia, e então ele providencia o pão para aquele povo comesse o peixe. Jesus traz provisão. Por quê? Porque ele se envolve, porque passa a ser o problema dele também. Nós precisamos tomar um sério cuidado com a frieza dos nossos dias, com essa cultura extremamente individualista dos nossos dias. Em Efésios 4:28, nós poderíamos destacar ali no texto de Paulo 3 tipos de filosofia de vida. A gente tem a filosofia do ladrão, que quer o que é do outro, a filosofia
daquele que trabalha e cuida apenas da sua vida e daquele que provê para si, mas também para o necessitado. Quem roubava não roube mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para ter como se suprir e também para ter como acolher o necessitado. Ou seja, algumas pessoas, elas sempre focam no que é do outro, querem tirar vantagem, né? É a mesma filosofia dos assaltantes na parábola de Jesus na beira do caminho, né, que deixam lá o moribundo no caminho. Você quer aquilo que é do outro, você sempre quer se apropriar daquilo que não é seu, né? Existem partidos políticos que raciocinam da mesma maneira, não só no Brasil, mas no mundo. Mas existe uma outra filosofia de vida que eu creio que é muito mais presente, que é a da apatia, da indiferença, da omissão, onde o sujeito trabalha, se sustenta, não prejudica ninguém, mas também não faz nada para melhorar e para socorrer ninguém. Mas a filosofia do Evangelho é a do Ágape. Você cuide da sua vida, mas também seja uma extensão de graça, de bênção na vida do outro. Né? Esse tipo de filosofia que a gente vê em Jesus tem a ver com empatia. Nós somos chamados à compaixão, nós somos chamados à empatia. Inclusive, quando nós nos colocamos no lugar dos outros, nós conseguiremos ser muito mais gratos por aquilo que estamos passando na nossa caminhada. Nós vamos enfrentar provavelmente irmãos que estão perdendo familiares por conta da sua fé, estão sendo mortos por conta da sua fé. Coloque-se no lugar dessas pessoas e com certeza você vai ver que a nossa situação está ainda bem melhor do que os nossos queridos irmãos que estão presos e sofrendo pelo mundo. Fraternidade, hospitalidade, empatia. E aí ele entra numa virtude, numa característica que parece estar meio fora de contexto. Ele diz: digno entre todos seja o matrimônio, seja o casamento. Ele insere o conceito do casamento, ele insere o tema do casamento no meio dessa ideia de sinalização do reino, de coisas práticas do reino de Deus, porque aqui está falando de conselhos práticos no final da carta. E o fato é que nunca houve um contexto histórico onde o conceito de casamento é tão bombardeado, é tão massacrado, há uma tentativa tão grande de desconstruí-lo como no nosso contexto histórico nas últimas décadas. Nunca tentou se desconstruir tanto o conceito de casamento como hoje. É fato que no passado houveram pecados parecidos, como o da homossexualidade. No entanto, o conceito de casamento não era deturpado. Hoje em dia se deturpa esse conceito de uma maneira gigantesca, inclusive irmãos pastores ou pseudo-pastores, pseudo-irmãos que estão cedendo a essas pressões e tentando atualizá-la para que ela fale com essa geração, ou seja, estão completamente submissos ao espírito da época, né? Porque não estão olhando aquilo que o escritor está dizendo. Digno entre todos seja o matrimônio, seja essa fidelidade. No nosso contexto e em muitos outros, o casamento era visto como um contrato. No passado, os pais faziam esse contrato, os filhos iam e a situação do casamento estava muito além de amor, de compromisso, era simplesmente um contrato. Hoje ainda existe essa mentalidade comercial. As pessoas se unem na intenção, no propósito, no objetivo de terem seus sentimentos satisfeitos, terem suas expectativas supridas, e quando isso não acontece, então elas terminam com o casamento. Por quê? Porque para elas o casamento é um papel, é um contrato. Se já não supre, é melhor então abolir, já que eu estou perdendo nessa relação. Quase como se fosse uma sociedade, né? Uma empresa. Mas na visão bíblica o casamento é uma promessa, ele se fundamenta na promessa de sermos fiéis e cuidarmos um dos outros, né? O marido da mulher, a mulher do marido, até o fim de sua vida. Né? Ser fiel e ame, cuide. Por quê? Porque essa promessa ela tem relação com ações e não com sentimentos. O sentimento é algo muito frágil para pautar uma relação. Tem a ver com ações que a gente pode fazer mesmo quando nós não temos vontade. Mas a gente pode, através do exercício, inclusive, mudando os nossos sentimentos, tornando eles mais robustos, tendo novos sentimentos, porque a paixão muitas vezes se vai
Mas quando a gente continua no exercício do amor, do cuidado, né, a gente vai dando lugar para novos sentimentos e muito mais firmes. Agora, se por um lado a sociedade ela relativiza e banaliza o conceito de casamento, por outro, o texto diz que Deus julgará os imorais, Deus julgará os adúlteros, Deus julgará aqueles que não preservaram a fidelidade, o cuidado, que não zelaram por essa primeira instituição estabelecida antes mesmo da própria igreja. Primeira instituição é do casamento. Primeira instituição que Deus estabeleceu na criação foi o casamento. Então ele quer que nós zelemos pelo casamento. Por quê? Porque isso será um sinal nesse mundo caído de que o reino de Deus inabalável está presente. Porque o casamento estará firmado, fundamentado na palavra eterna de Deus. E a gente vai sinalizar então para as pessoas que o reino de Deus está presente. Quinto, como é que nós sinalizamos? De que forma nós podemos sinalizar esse reinado de Deus? Contentamento. Ele vai falar para nós não sermos avarentos. A ideia aqui não tem a ver com sermos, cairmos no conforto, no comodismo. Né? Contentamento não é comodismo. A gente pode ter ambição de crescer na vida, de irmos além, de prosperarmos. Não há problema algum de você querer ter uma situação melhor para você e para a sua família. O que está querendo se dizer no texto aqui, o que está sendo dito, é que a gente deve ser livre de reduzir a vida ao dinheiro. O avarento é aquele que faz do dinheiro a sua grande ambição na vida. Os que querem ficar ricos, Paulo diz a Timóteo, caem em tentação. Então, quando isso se torna um objetivo, o foco da tua vida, você está reduzindo tudo ao dinheiro e a cilada já está aí no seu caminho e você com certeza irá. Então, essa é a ideia de se ver livre da avareza, segundo o texto bíblico. Né? A gente não pode ser preso, aprisionado pelo medo, pela ansiedade. Por quê? Porque o texto está dizendo, eu não te deixarei, nunca vou te abandonar. Meus irmãos, muitos de nós estamos ansiosos, preocupados com o nosso país, mas o fato é que independente de qual governante estiver, do que acontecer, Deus está dizendo, não te deixarei, nunca eu vou te desamparar. Através do profeta Isaías ele diz, pode uma mãe esquecer do filho do ventre? Mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Eu tenho o teu nome gravado nas minhas mãos. Deus não é homem para que minta, Ele estará conosco em todo o tempo, sejam situações boas, sejam situações difíceis para nós, Ele nunca irá nos deixar, nem nos desamparará. E nós poderemos dizer com confiança, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer os homens. Eu não preciso temer os homens. Mesmo que eles me matem, Deus é o meu socorro, estarei com Ele, Ele sempre vai estar me suprindo, me capacitando. Lembre que a nossa fé é a fé do maná, a provisão que tem para hoje. Não tem que me preocupar com o dia de amanhã, eu tenho que deixar as preocupações do amanhã para o amanhã, porque Deus prometeu cuidar de cada um de nós hoje. Contentamento. E por fim, ele fala de referências. Ele fala no versículo de número 7, lembrai-vos dos vossos guias que falaram a palavra de Deus. É ter em vista as pessoas que Deus colocou como liderança na tua vida, mas ele está falando aqui daqueles que comunicaram o evangelho, dos apóstolos. Tenha eles como exemplo, guias, motivo de inspiração. Há muitos homens na história e hoje conosco que servem de inspiração para nós, que nos ajudam na caminhada pela sua virtude, pela graça que eles exalam, e se tornam um motivo de inspiração. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui interessante é que se eu tiverem visto os apóstolos que comunicaram a palavra para esses homens, né, os primeiros cristãos, ele diz, imitai-lhes a fé, ele diz, tenha o êxito da vida, da carreira desses homens. Olha aqui o versículo de número 7. Atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Eu pergunto, os apóstolos foram ricos no sentido financeiro? Nenhum deles.
como foi o final da vida desses homens, o escritor está dizendo para observar o êxito da carreira. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada. André, segundo a tradição, foi martirizado na Grécia. Tiago, filho de Alfeu, ele foi apedrejado pelos judeus porque estava pregando a Cristo Jesus. Bartolomeu, segundo a tradição, foi colocado num saco e jogado no mar. O apóstolo Paulo foi decapitado. Quando nós olhamos para esses homens, que a Bíblia fala, imitar-lhes a fé, observem o êxito de sua carreira. Eles não deixaram nada financeiramente e tiveram todos uma morte trágica. Eu pergunto, qual é esse êxito, afinal de contas? Que êxito é esse? A gente aprende nas Escrituras que o êxito, na perspectiva do reino, é a fidelidade. O êxito é a firmeza doutrinária e a nossa firmeza ética. É não abrir mão da moral judaico-cristã, nós praticarmos a palavra de Deus e nos firmarmos naquilo que Ele ensinou para nós. Não relativizarmos de modo algum, porque essa palavra não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para todo sempre. Ela não passa, ela não cessa, ela é inabalável. O reino é inabalável. Nós aprendemos aqui a sinalizar o reino de Deus com amor fraternal. Nós aprendemos que precisamos viver esse companheirismo, essa caminhada onde um aperfeiçoa o outro. Aprendemos a sermos hospitaleiros, fazemos da nossa casa uma extensão da igreja. Hospedarmos a igreja na nossa casa. Nós aprendemos a empatia, a identificação com o outro, com aquele que sofre, a vivermos a filosofia do ágape, a vivermos a filosofia do amor, do altruísmo, da solidariedade. Nós aprendemos do matrimônio, que o matrimônio, a firmeza com o matrimônio, a fidelidade é um sinal do reino de Deus. Aprendemos a ter contentamento, a deixar embora toda a ansiedade, a deixar embora toda a preocupação, porque Deus cuida de nós, Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro. E aprendemos as referências, que o êxito dos homens de Deus é a fidelidade, a firmeza doutrinária e ética. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a estarmos com as mãos estendidas, estado de gratidão por esse reino que recebemos inabalável e manifestarmos isso com essas características, com essas virtudes de modo prático. Em nome de Jesus que seja assim. Amém.